parte 2 então do TPM. O primeiro pilar é o pilar da manutenção autônoma, que vai tornar o operador de produção, aquele que trabalha na máquina, vai tornar o operador apto a fazer inspeções, a fazer limpeza e a ter uma rotina de manutenção dentro do seu equipamento, dentro da sua máquina, dentro do seu recurso produtivo. E isso vai fazer com que o operador conheça mais a máquina, torne-se mais íntimo da máquina, a ponto dele conseguir ter ideias de melhorias para a máquina, para o próprio equipamento ou para o recurso de produção que ele está utilizando. E isso faz com que a melhoria contínua do equipamento possibilite então altos níveis de produtividade. Então essas são as etapas que são conduzidas dentro da implantação da manutenção autônoma, ou seja, primeiro é feita a limpeza para se eliminar as fontes de sujeira, ou seja, eu só consigo saber a origem da sujeira, vamos dizer assim, as fontes de sujeira, se eu conseguir deixar tudo limpo, porque daí vai ficar mais visível as fontes de sujeira, ou seja, quais são as causas da sujeira. Eu vou conseguir verificar vazamentos, eu vou conseguir verificar outras coisas que estavam aí meio ocultas por causa da desorganização, por causa da sujeira. Então a primeira coisa que se faz é uma limpeza, elabora-se então um plano de limpeza, de inspeção e de lubrificação, que basicamente é o plano de manutenção preventiva. Padroniza-se isso em relação a quem vai fazer, como vai fazer, onde vai fazer, quando vai fazer, com que frequência vai fazer, e dentro disso desenvolve-se então habilidades nos operadores de produção para que eles consigam então fazer a limpeza, fazer a inspeção e sugerir melhorias para garantir altos níveis de produtividade de máquinas e equipamentos. Então nós temos esses pilares, que são 8 pilares aí da nossa manutenção, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pilares. Nós temos o primeiro pilar, o pilar da manutenção autônoma. Quanto tempo demora para se implantar essa manutenção autônoma? Aproximadamente 1 ano para as 3 primeiras etapas, aproximadamente 2 anos para as 3 etapas posteriores e aproximadamente 1 ano para as 2 últimas etapas. Então começa-se então implantando aos poucos, fazendo com que a evolução seja absorvida por todos os que participam da empresa, ou seja, como é TPM, a palavra total significa que todos estarão comprometidos com o mesmo objetivo. Então, nesta manutenção autônoma, nós temos operadores de produção com a função de se fazer inspeções nos seus equipamentos, fazer limpezas de acordo com algumas normas de limpeza, de acordo com algumas instruções de limpeza, fazer lubrificações e cuidar da sua máquina a ponto de ter ideias de como melhorar a operação, por exemplo, como melhorar o equipamento e por aí vai. Todas estas funções do operador iniciam-se com o programa chamado programa 5S, que foi acrescido de mais 3 S's, sendo a evolução do programa 5S esse programa 8S. O 5S, então, nós temos que são 5 palavras que começam com S e que cada uma tem um significado, tendo 5 etapas de implantação do programa.
foi acrescido então mais 3 etapas de implantação, caracterizando então um programa que se inicia no primeiro S e finaliza-se no oitavo S, mas já com uma implantação sequencial de que um S depende do outro, ou seja, o segundo S depende do primeiro, o terceiro S depende do segundo, o quarto S depende do terceiro, o quinto depende do quarto e assim sucessivamente. O primeiro S é chamado de SEIRI, que é o senso de utilização, ou seja, ter apenas o necessário na área de trabalho e realocar, colocar em outro lugar, modificar, transportar ou descartar o que não é necessário. Então, o senso de utilização é o seguinte: vai ficar na área apenas o que é extremamente necessário para a operação. Se não for necessário, todas as coisas que não são necessárias devem ser realocadas ou descartadas. Realocadas se tiver, obviamente, função em algum outro lugar. Se não tiver função em lugar nenhum, ele vai para uma área chamada área de descarte. Essa área de descarte, obviamente, é uma área delimitada por quem está implantando o programa, e esta área de descarte funciona como descarte de uma área, mas pode ser que dentro dessa área de descarte alguém de outra área possa ir lá e identificar um equipamento que foi descartado de uma área, mas que serve para outra. Então, inicia-se o primeiro S, retirando tudo o que não é necessário da área de trabalho. E o que não é necessário vai para outro lugar ou vai para a área de descarte. A arrumação faz parte então do segundo S, chamado de Seiton, aonde organizar o local vai ser possível só depois de você ter tirado tudo o que não era necessário. Depois que ficou apenas o que é necessário, você vai organizar colocando cada coisa no seu devido lugar. Na etapa 3, no terceiro S, Seiso, que é o S da limpeza, o senso da limpeza, você vai limpar o local justamente para que você consiga evidenciar quais são as fontes de sujeira e tratar as causas, eliminando a sujeira do local de trabalho, eliminando a sujeira da máquina, eliminando a sujeira do equipamento e por aí vai. Depois vai estar estabelecido um padrão de limpeza e um padrão de trabalho que vai ser continuamente melhorado. E isto vai precisar de uma certa padronização para que você possa estabelecer se está conforme ou não conforme o que foi estabelecido enquanto padrão. Então vai ter padrão que vai dizer se a limpeza está conforme ou não conforme. Vai ter um padrão dizendo se a inspeção estará conforme ou não conforme. Perdão do cachorro chato pra caramba aí. O quarto S, então, é a padronização de tudo o que foi feito nas etapas anteriores. Ou seja, se tem uma coisa que é necessária, ela deve ficar no seu devido lugar, limpa e com um padrão de limpeza, obviamente com instruções de limpeza, para que a manutenção e a inspeção sejam feitas. Pode ser feitas com os mantenedores, o pessoal da manutenção, ou pode ser feita dentro da manutenção autônoma realizada pelo próprio operador de produção. O quinto S é o Shitsuki, que é o S da disciplina, que mantém tudo o que foi conseguido nos 4 S's anteriores. Então esse quinto S
é o compromisso e a responsabilidade de se manter todos os ganhos dos S's anteriores. E aí nós temos o acréscimo de 3 S's, que é o S do treinamento, da eliminação dos desperdícios e da determinação, fazendo com que tudo o que foi ganho pelos 5 S's anteriores continue em constante evolução, desenvolvendo e treinando o pessoal que está direta e indiretamente envolvido com a produção e com a manutenção, identificando e eliminando os desperdícios. Aqui a gente já consegue evidenciar algumas ferramentas que identificam e eliminam os desperdícios e atua na realização de atividades com determinação e união, dando um senso de coletividade para o programa. Aqui nós temos então uma demonstração de 5S dentro de um quadro de ferramentas, dentro de uma bancada, de um carrinho de ferramentas aqui, por exemplo. O antes e o depois ficava tudo jogado, aqui está todo delimitado, inclusive com o formato de cada ferramenta, com o seu devido lugar, ou seja, tudo que está aqui foi feito o 5S, tudo que está aqui foi determinado se é útil ou não, foi retirado tudo que não é útil, foi limpo tudo que era útil, foi padronizado o local de tudo que é útil, e assim a gente consegue estabelecer um antes e um depois. Antes e depois. Isso facilita não só o acesso, a localização, o transporte. Isso faz com que se tenha um ganho dentro das ferramentas, dentro dos ferramentais, dentro dos recursos necessários para a produção. Eu vou fazer aqui um intervalinho do segundo vídeo e vamos para um terceiro vídeo, até o terceiro.